Ei, mulher, tudo bem com você? Eu me chamo Viviane Valtric e você está no Lapidadas Cast. Vamos lá pro nosso brinde? Aí sim, hein? Um podcast para você refletir a sua fé, a fim de compartilhar o Evangelho de Cristo de maneira pura, objetiva, genuína, simples de ser. E hoje conosco aqui, pastora Alessandra, boa noite. Boa noite, gente. Que alegria estar aqui novamente para a gente bater papo e aprender. É muito bom estar aqui. E também hoje na nossa mesa, aquela pessoa que fica escondida em todos os episódios, mas hoje ela está aqui conosco, Vicky Rodrigues. Saudação, boa noite. Boa noite, gente. É um prazer estar aqui com vocês de novo. Amém, glória a Deus. E hoje a gente tem uma convidada muito especial para um tema também que tem feito parte dessa mesa, né? Nessa primeira temporada aí, já vai pro segundo episódio que a gente tá nessa linha aí, né? Sim. E ela é cristã, formada em administração de empresas, experiência 16 anos no mercado financeiro, fez transição de carreira em 2019 para a gastronomia funcional e hoje atua como natural chef, aplicando um estilo de vida saudável com alimentos. Hoje já são mais de 20 cursos. Mineira, esposa do Murilo, gente boa, mãe da Alice e mãe do João Lucas. Seja muito bem-vinda, Rosana. Obrigada e boa noite a todos vocês. Eu tô, assim, muito orgulhosa e assim, é um prazer estar aqui com vocês hoje e a gente compartilhar, né, aí da alimentação saudável, sim, do templo, né, do Espírito Santo. É isso aí. E o nosso tema de hoje, desse episódio, é alimentação saudável. Como a gente começou ali na apresentação da Rosana, uma das primeiras características é ela ser cristã. E eu queria muito conhecer a sua história. Ela, no mundo, ou assim, no secular, né, tem um ditado que fala assim, é a prata da casa, né? Eu costumo dizer que é o ouro da casa, né? Porque a gente tem muitos talentos ali no Mevan Ibirapuera. E a Rosana faz parte desse hall aí. E eu gostaria muito que ela compartilhasse conosco o seu encontro com Deus, se vem de família cristã ou não, como que foi esse encontro, como que foi essa experiência. Conta um pouquinho para nós, Rosana. Bom, eu já fui batizada, né, sou batizada acho que desde 2015, então já tem uma longa caminhada aí. Não nasci no lar cristão, assim, evangélico, tá, mas minha mãe sempre foi católica. E esses dias foi até engraçado que a minha mãe, a gente estava comentando sobre a nossa infância na igreja. E eu fui aquela criança que fiz sementinha, não sei se vocês lembram, não sei se tem alguém católico aqui. Tinha sementinha, primeira comunhão, tá, crisma, eu sempre fiz tudo na igreja. E minha mãe falava que a missa era 8 horas da manhã, e eu era pequenininha, acordava, ia eu e minha irmã sozinha pra igreja. Olha. Desde pequenininha, a gente ia. Então, acabou que sempre eu fui da igreja, compartilhando, assim, com o pessoal da igreja católica, mas até que um dia, a gente tinha uma turma na adolescência ali, né, naquele período da adolescência, que você tá totalmente longe. Nessa assim, época você morava em Minas. em Minas Gerais, sempre Tá. morando em Minas. E uma amiga minha, a gente sempre ia pra casa dela, assim, pra curtir músicas, né, tomar uma cervejinha ali, mais ou menos, quando eu já tinha uns 20 anos. Tá. E aquele dia foi um divisor de águas na minha vida. Que eu cheguei lá, ela falou, não, hoje a gente vai orar. Eu falei, assim, né? Como assim? A gente eu não vim pra isso, Não vai né? ter bebida, não vai ter nada, vai deixar a gente feliz, alegre. E ela começou a colocar uns louvores diferentes que não tinha na igreja católica, né? Aquela coisa toda. E a gente começou aquele mover de oração com o pessoal da igreja. Ela tinha chamado o pessoal da igreja, a gente começou a orar e eu comecei a chorar demais. E comecei a ir pra igreja. Tá. A igreja dela, Tá. que é o Sal da Terra de Uberlândia. É uma igreja bem forte lá em Uberlândia, em Minas. Uhum. E até aí foi.
Passou um tempo, eu parei de ir, acabou separando um pouco. Mas sempre eu tive aquele chamado dentro de mim, né? Sempre. Sempre, às vezes eu ia sozinha, não tinha companhia, não conhecia ninguém dentro da igreja. Na mesma igreja? Na mesma igreja. Aí, às vezes eu ia na católica, às vezes eu ia na evangélica. Aquela coisa toda, né? E até que um dia, eu tava sentada num banco, assim, e tinha um grupo de jovens que me chamou pra ir num evento à noite. Na igreja, que tinha uma festa dos jovens, e eu fui. Tá. E ele foi quando, assim, que eu nunca mais separei. Então, assim, eu fiz amizades, né? Então, as amizades dentro da igreja, pra mim, nessa época, foi assim, essencial. Como é importante amigos na igreja. Eu falo, na verdade, pra você levar um jovem, uma criança, eles fazendo amigos, aí eles querem voltar. É verdade. Porque faz toda a E diferença. como é importante na igreja ter Sim, atividade para atividade todas as faixas etárias, né? Tanto teens quanto jovens. Porque a linguagem é diferente. Sim, totalmente diferente. Aí, a partir daí, eu comecei a frequentar as células, né? Aí ia nos retiros, era uma coisa muito diferente, sobrenatural. Eles me levavam em monte, a gente orava, aquela coisa toda. Você chegou a ver a folhinha de outra A gente chegou a folhinha, né? Os gravetos que eles falavam. Então, aquela coisa toda, assim, que no meio, assim, eu tinha, o quê? Uns 25 anos, né? Aquela vontade louca, assim, de conhecer Jesus. Então, assim, acabou que eu fui e tô até hoje. Aí eu conheci o Murilo. Ele já era cristão? Nunca tinha ido? Nunca. Posso contar rapidinho? Pode. O Murilo, ele era meu chefe no banco. Olha aí. Presta atenção. E a gente foi numa festa do banco, né? Quando eu trabalhava lá no mercado financeiro e tudo. E ele um dia me chamou pra dançar. E eu já tava muito forte na igreja. Eu já tava assim... não vai rolar dança. Tipo assim, não vai rolar. E ele foi e me chamou pra sair no outro dia. Eu falei assim, não, se você quiser ir comigo, você vai na igreja. Aí já falou, essa é pra casar. Exatamente. Essa é pra casar. Por que falou não? Né? Aí eu falei, esse homem não vai. Porque ele era totalmente do frevo. Aquelas coisas... Frevo, Jesus. Muito. Bebia muito do frevo. Sério, você olha, não acha. Não parece, Ele né? parece mais sério. Não, mas ele não era, não. E aquela coisa toda, as mulheradas do banco eram louca nele. Porque ele era chefe, né? Aquela coisa, sabe? De meio corporativo, né? Eu falei, então, se você quiser ir na igreja comigo amanhã... Quem sabe, né? Pode rolar alguma coisa futuramente, não sei, né? Gente, esse homem foi. Me ligou no outro dia e foi. Olha aí. E eu falei, me conta lá na porta da igreja. E ele foi. Esse tava decidido. Tá. E ele foi. E foi um dia comigo, no outro dia ele me chamou pra sair. A gente saiu com o pessoal da igreja. Eu meio que falei, se quiser, vai ser junto com o pessoal da igreja. E ele foi, não achava graça nenhuma, aquela coisa mais nada a ver, né? Porque assim, quem vem de fora acha nada a ver. Aí, começou que um coordenador lá do banco, ele era pastor. Tá. E ele contou que foi no Sal da Terra, nessa igreja, e falou assim, então eu quero que você vá na minha igreja. E era uma igreja muito pentecostal, muito fogo. Aquelas igrejas bem pequenininhas, numa garagem. E o Murilo foi. E ali, Jesus pegou ele. Pegou ele no reteté. Então, a gente é mais assim, a gente gosta muito dessa pegadinha, assim, mais do fogo. Por isso que a gente gosta muito da minha irmã. Olha, glória a Deus. A gente chegou ali e falou assim, É aqui que a gente vai. É aqui que a gente vai ficar. E estamos aí até hoje, né? Olha, então assim, conta aqui pra nós essa transição, né? Porque você desenvolveu um trabalho totalmente da área financeira. Como que surgiu essa questão de alimentação saudável? Você já tinha isso na sua vida e trouxe para agregar valor e viver disso? Como que foi isso? Então, na verdade, eu sempre malhei e sempre fiz exercício físico, desde pequena. Natação, sempre fazia as coisas, né? E eu sempre, assim, lá da minha casa, eu fui a mais certinha, assim, com comida. Mesmo sem ter o conhecimento de o que é uma alimentação saudável, eu achava às vezes que era. Depois a gente entra um pouco nisso. Mas eu sempre me cuidei. Sempre fui assim, de acreditar que... Eu nunca fui querer tomar remédio, que era através de um chá, era através de um própolis, sabe? Essas pegadinhas outra, né?
Então, eu mesmo trabalhando no banco, sempre fui apaixonada pelo mercado financeiro. Foi um presente de Deus, foi um ciclo que eu passei, eu sou muito agradecida. Mas ali dentro eu sempre estudava e lia muito. Eu sempre fui daquela que comprava a revistinha Boa Forma. Sabe? Ainda tem. Eu não sei. Vocês lembram da revista Boa Forma, né? Será? Que a gente fica tão digital, né? Que a gente Vicky, nem procura aí pra A gente gente nem saber sabe, se tem, né? não. Procura aí, até eu fiquei curiosa. Então, eu sempre fui da revista Boa Forma, de pegar aquelas jetinhas, de pegar aquelas mandinguinhas que fazia ali, que ensinava a emagrecer, que ensinava exercício não tinha físico. Instagram, Tinha a né? Solange Frazão na época, que tinha um Era canal. forte, era forte. Eu não lembro se era na Band, que ensinava exercício físico. E eu sempre acompanhei, eu sempre tive esse pezinho ali. No entanto, que antes de eu fazer administração, eu prestei educação física. Porque na época não tinha nem nutrição, assim, Mas no... é muito diferente, né? Tipo, a administração Sempre. para educação física. Qual que você mais queria mesmo passar? Não sei agora, hoje, te falar. Mas, assim, os dois Você sempre chegou me chamou a concluir atenção. os dois? Não, aí eu não fiz educação física. Ah, tá. Aí, o que aconteceu? Quando eu engravidei, e eu sempre fui aquela menina da barrinha de cereal, que eu achava que aquilo era super saudável, da barrinha de cereal, que eu achava que, vamos supor, uma clube social, aqueles biscoitinhos eram saudáveis, aquelas creme cracker. Sempre fui daquela época de ir lá nas lojas americanas e comprar aquelas coisinhas e ter ali na minha gaveta. Tá. Sabe, Eu do também banco. era assim. Até ontem era. Então tá. Eu Hoje tô já olhando ela e falo assim, eu acho que eu sou esse tipo de pessoa que cai nessas conversas. Que a minha irmã fala, eu caio em qualquer conversa, propaganda assim, saudável. Eu falo, nossa, Sim. é mesmo, vou comprar. Depois, quando você estuda, você descobre que não, né? Porque eu sou dessa, eu compro tudo. Ó, gente, Aí, A gente comprou uma coisa em comum, pastora, que a gente comprou lá. meu A gente comprou, vou falar que a gente comprou uma coisa em comum, que a minha irmã conjura, que eu comprei aquilo ali, mas eu comprei. A Boa Forma existe ainda, viu? É. Ela ainda existe, só que agora é da Editora Abril. Somos então, também cultura, gente. somos culturas. Aí eu fui. Quando eu engravidei, então, isso que eu falei pra vocês, eu sempre achava que aquilo ali, tudo que eu comia era bonitinho e saudável, porque era aquele conhecimento que eu tinha. Tá. Uma gelatina. Você nunca teve problema com a balança. Nunca tive problema com balança, graças a Deus. Isso é importante. Eu engravidei da Alice, ok, voltei meu peso. Passou um ano, já engravidei do João. Foi uma gravidez muito, uma em cima da outra. Eu falei, pô, tava com 33. Falei assim, agora vai ser meio difícil meu corpo voltar. Eu já comecei a sentir mais dificuldade na gravidez do João. E eu fui e comecei a estudar alimentação saudável. Comecei a estudar o que era uma alimentação saudável. E era tudo, tipo assim, tudo aquilo que eu fiz, que eu achava que era, foi caindo por Não terra. era. Foi caindo por terra. E nessa época eu morava em Belo Horizonte. Eu falei, gente, eu trabalhava demais, sem família perto. Eu falei assim, e eu cansada demais. Eu falei, o que eu vou ter que fazer? Melhorar minha alimentação pra me aguentar esse batidão. Tá. Com duas crianças. Com duas crianças. E eu na época, eu comecei a assistir muito Dr. Baracate. Eu sigo. Sabe? Eu sigo. Você conhece? Não? Se eu já vi, eu não tô lembrando do nome, não tô vinculando. Eu sigo, eu acompanho, eu faço tudo a coisa. Aí, Comecei a olha, fazer o jejum Sandra, intermitente, essas Sim. coisas. Aí, ó, viu? Aí eu comecei a ficar até meio fissurada, enjoada demais. Eu fiquei até enjoada. Tá. Aí, tipo assim, o que eu pensei? Eu falei, então tá bom. Aí a casa toda entrou na A casa onda. toda, a casa toda. E Murilo é gente boa até nisso. Ele entrou sem reclamar. Ele gosta ou ele só te acompanha? Ele assim, me pra vontade, acompanha. né? Ele me Mas ele come acompanha. as coisas que ele tem vontade de comer. Tipo assim, quer comer um brigadeiro. Sim, ele come. E eu Tá, também. tá. Nós vamos chegar nesse assunto. Ah, então tá bom. Só pra mim não ficar tão triste. E eu também. Só que aí eu comecei a ver que naquele período que eu tirei totalmente o glúten, meu corpo voltou muito rápido. Todo mundo fala com Então, relação tipo ao assim, eu glúten, né? comecei- Porque o glúten é inflamatório. Eu né? comecei a desinchar muito. Eu comecei a ver que a minha barriga, tipo assim, ela secou muito diferente do da Alice. E eu já tava na segunda A gravidez. barriga secou, então amanhã eu já não como pão. Como assim? É porque o que Barriga acontece? secar. Ficou, né? Tipo, não tem nada. Não, tipo assim. A Aí, minha segunda gestação. É, na mas primeira, assim, tipo, eu acho que eu comi tão errado. É culpa do glúten. Que me afetou minha barriga. foi, É o foi, glúten. foi. Obrigada. Fiquei até mas, feliz agora. mas assim, também não vamos, né, Ó, não, colocar. mas aí, ó, Vicky, quando você engravidar, minha Você amiga, tira o glúten. tira o glúten. Começa agora, eu acho, né? já fala vai como que tirando. a gente tira o glúten. Mas aí eu comecei nessa época a estudar muito. Aí eu trabalhando no banco, comecei a fazer cursos de doces saudáveis, como um hobby. Tá. E eu comecei a comprar cursos na internet, comecei a fazer lá em casa. Então, meio que tava fazendo os dois juntos. Sim, fazendo os dois juntos. Tá. Até que quando, nesse período, a gente voltou pra Minas, o Murilo teve uma
uma mudança lá também. A gente saiu de Belo Horizonte, fomos para Minas. E eu comecei a fazer meus bolinhos saudáveis ali em casa. E eu levava pro banco, pra todo mundo comer. Aí todo mundo, eu quero. E comecei a vender os bolos saudáveis. No banco. No banco, pra galera do banco. Isso é inteligência em pessoa. Aí outras pessoas sabiam, já começavam a me pedir e tudo mais. E eu falei assim, gente, peraí. Parece que eu tô gostando mais Dessa outra. desse aqui. Desse outro aqui, sabe? Então, assim, eu fazia no final de semana, entregava na segunda, aquela loucura toda, trabalhando, 2 meninos. Falei, gente, tô doida, peraí. E eu fui, nesse período todo, o Murilo vai e tem uma outra promoção pra gente ir pra Porto Alegre. Foi aí que vocês foram pro sul. Que a gente foi pro sul. Chegando nesse período, eu falei, não ia dar mais para eu continuar morando em outra cidade, uma outra adaptação com as crianças. Eu optei, orei muito a Deus e falei pro Senhor, eu falei, se for da tua vontade, eu agora vou sair e vou cuidar da minha casa. Uhum. E aí eu pedi demissão do banco, assim, eu entendi, foi um tempo que não foi fácil eu fazer essa transição que a gente fala, parece que é lindo, né? Sim, mas a gente fala, tipo assim, mas foi um tempo difícil, mas que entrou a pandemia. E eu falei, peraí, eu não posso, eu vou começar a estudar. Gente, a pandemia foi um leque, destruiu muita coisa, mas foi pra dentro de casa. Mas foi um leque para muita gente. E foi quando eu estudei profundamente o que era uma alimentação saudável. Gente, a alimentação saudável hoje, vamos falar assim, é a famosa comida de verdade. Uhum. É a comida, eu falo assim, se a sua despensa, ela tá maior que a sua geladeira, que a parte ali da verdura, da sua fruteira tá errado. Uhum. Então, assim, é aí que começa a alimentação, o equilíbrio e a alimentação saudável. Então, assim, todos esses estudos de glúten, né, que eu fui estudando todo, por mais que o glúten é inflamatório, minha mãe sofreu de fibromialgia, minha irmã de endometriose, e todos os médicos falando, tira o glúten. Pra minha irmã, endometriose, tira o glúten, coloca cúrcuma. Eu falei, opa, peraí. Então, o glúten é muito maléfico, né? Quem tem câncer, glúten. Quem tem TDAH, tira o glúten. Então, assim, eu falei, peraí, esse negócio é como se diz um demônio mesmo, né? Bicho, o povo até fala que esses nutricionistas, quando vê aquelas mesas cheias de doce, fala o diabo vestido de glúten, né? Porque... Tá, agora, assim, pra pessoa leiga total nessa área, o que tem glúten? Pão, massa, qualquer farinha, coisa de... né? As farinhas refinadas, né? O que são as tudo farinhas que é refinadas? feito com trigo. Com trigo. Trigo, cevada, né? Mas dá Centeio. pra comer bem sem glúten. Tem muita coisa gostosa sem glúten. Sim, mas aí, por isso que eu tô te falando, a gente não pode também colocar isso tudo, né? Como se fosse assim, nossa, eu não posso comer mais glúten, porque o glúten vai me inflamar, porque o glúten vai fazendo muito mal. Então, eu estudando muito, né, no profundo, artigos, e o que eu falo? Tem muitos estudos e muitos artigos, mas o que vai te prevalecer é a prática. Então, assim, pra mim, deu super certo eu tirar o glúten no meio de semana. Mas se eu vou numa pizzaria no final de semana com a minha família, com os meninos, eu vou comer uma pizza. Lógico que eu vou optar, às vezes, melhor por uma pizza. Você sente diferença? Porque, assim, tem hora que quando a pessoa fica sem comer glúten, ela come, parece que estufa. Não é a mesma coisa, assim. Eu sinto muito gases. Tá. Porque eu tenho a síndrome do intestino irritável. Tá. Que isso me faz muito mal. Então, quando eu como, minha barriga estufa na hora e eu começo a ter muito gases. Porque assim, sabe aqueles macarrão que sem glúten? Que fala, eu faço macarrão sem glúten. E ele é gostoso, porque você não come como um macarrão comum, assim, que você sente estufado. Meu, você come ele, mas você fica leve ainda. Sim. Então, eu acho que o glúten, ele tem essa coisa de estufar, assim. Geralmente, quando você come alguma coisa com glúten, você sente estufamento num bom hambúrguer, assim, sabe? Mas aí, quando você come um pão lá, naturalzinho, sem glúten, você não fica estufado. Eu acho melhor. Sim. Mas também sou igual a você, eu não adoto isso, não. Eu só acho melhor, eu adoro fazer, adoro falar isso. Sim. As pessoas vão falar assim, nossa, ela se alimenta super bem. Não, não Agora, é isso, não. Você chega na pizzaria e pede o quê? Não, eu peço uma pizza normal. Tá. Por quê? Por isso que é aí que chega. Quando você começa a se alimentar melhor, comida de verdade, acordou, come seu ovo. Se você vai comer um pão... Comida de verdade, come seu ovo de manhã, adoro. Tudo bem. Uma mesa bem de brasileiro, come seu ovo. O brasileiro já seu pede ovo, espingado. come seu pão. Começa a optar.
são as mínimas coisas que você vai alterando ali. Você vai comprar um pão? Compra um pão de 100% integral. Vai começando a mudar. Tá. Assim, é igual eu tô falando. Tem pessoas que não sentem tanto, mas tem pessoas que têm. Só que o glúten, ele é inflamatório. Isso aí já é, tipo assim, já não é mais conversinha já de internet, de nutricionista. Isso já é comprovado. Quando a gente ingere o glúten, o que acontece? O trigo, ele vai grudando nas paredes do intestino. E aquilo ali vai virando uma cola. Vai virando uma cola que começa a inflamar, começa a dar problemas no seu intestino, problemas de pele, enxaqueca. Por isso, quem tem câncer, essas outras doenças mais graves, eles pedem para tirar. Por quê? Como vai fazendo vai grudando, aquilo ali impede que quando você vai comer uma fruta, aqueles minerais, o seu intestino não absorve. Então, ele vai virando uma cola mesmo, literalmente. E eu posso contar para vocês aonde que eu estudei isso tudo? Onde? De uma professora, que ela é da gastronomia de pão com glúten. Ela, no estudo dela, ela chega nessa conclusão. Só que ela ensina um pão com fermentação natural. Porque quanto mais você vai optar por um pão com fermentação natural, os bichinhos ali, né, vamos falar numa linguagem bem simples, começa a comer as leveduras, o glúten, e faz um pão mais digestivo. Olha só pra vocês verem. Isso que eu depois te perguntar aqui, essa é madura, porque eu compro pão de fermentação natural, para não comprar sem glúten. Seria mais saudável ou ainda também é prejudicial como um pão com glúten? Muito mais saudável. Um exemplo, se você pode comer um bolo com uma fermentação natural, com farinha de trigo, só que você tem que comprar pelo menos uma farinha boa, uma farinha de boa qualidade. Que, o exemplo, os italianos, eles comem muito glúten, né? Sim. E eles não têm o problema, né, de obesidade igual, né? Tudo bem que eles têm, mas não é igual. Hoje o Brasil é o segundo, depois dos Estados Unidos, que tem mais obesidade. Então, assim, se eu vou optar por uma pizza, se eu vou comer um pão, gente, eu como pão com glúten, tá? Eu como pão com glúten, mas eu prefiro fazer esses pão com fermentação natural. Se eu vou fazer uma rosca, porque a gente ama rosca mineiro, aquelas roscas, né, cheias de caldo, aquelas coisas. A gente também ama rosca. Eu faço na casa, igual a gente faz agora que eu vou pra Minas, a gente faz, mas eu deixo fermentando, aí eu aprendi fermentando mais dias. Eu faço fermentação longa na minha rosca, para que aquilo ali come todas, né, os açúcares, o glúten, e fica uma rosca mais saudável, entendeu? E você sabe que pra nós, assim, por muito, assim, eu acho que os 2, 3 primeiros anos do Tito, eu trabalhei fora e no início ele ia comigo, né? Enfim, era um desafio. E para a mulher que trabalha fora, conseguir se alimentar de maneira saudável e trazer isso para todas as pessoas de dentro de casa, gente, é um desafio. Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre isso. Sim, porque o que acontece? Na verdade, eu falo assim, que para você ter uma alimentação melhor, para você ter disposição, para você ter saúde, longevidade, né, que a gente hoje fala tanto, você tem que ter disposição. Então, se você não tiver isso, eu falo assim, que é um estilo de vida. Isso se torna o meu estilo de vida. Então, o que você pode fazer com isso? Você pode preparar a sua comida. Se organizar pra semana. Se organiza para a semana. Sei lá, eu não vou conseguir essa semana. Gente, igual esses dias que eu tô gravando cursos, eu não consegui preparar minhas coisas. Mas eu vou no restaurante que eu sei que tem uma comida saudável. Tem uma comidinha saudável, que eu vou comer alguma coisinha melhor. Então, assim, e para essas mães, para trazer para a família, colocando ali na mesa, não comprando outras opções, porque se você tiver uma bisnaguinha ali da Balduque... O que é mais acessível e eles vão resolve o problema mais Você rápido, sabe que tem uma né? irmã que fala isso. Na verdade, criança não tem cartão de crédito pra comprar as coisas. Então, se ela come porcaria, você que comprou e colocou essa dita culpa. no mercado. Ai, Mas Jesus, eu compro. mata. Eu compro. Mata, Meu filho não gente. come a bisnaguinha de fermentação natural. Eu já comi, acho que ela é gostosa. Mas ele ainda prefere a bisnaguinha mesmo. E se eu compro daquela, ele não come. Ele não come. Mas é porque... E aí ele fala assim, eu não vou comer. E aí, se fica com dó,
Aí o que você faz? Você compra de fermentação natural que você vai comer e você compra a tradicionalzinha lá. Sempre E tem vai tá tem lá, da marca né? determinada ainda que ele quer, que não é qualquer uma. Mas A é pessoa porque tem um paladar os ultraprocessados, eles são mais palatáveis. Tá. Então, quando a gente aí, é isso que eu falo. O meu brigadeiro, que se eu coloco, que a gente estava falando do brigadeiro com leite de coco e com leite condensado, cara, não vai ser igual. Não vai, tipo assim, vamos Mas ser o paladar vai se adaptando, Mas o né? paladar, ele vai se adaptando. Igual as crianças lá em casa, eu não compro de forma alguma chocolate ao leite. Só assim de 70%? Não, eu compro, o meio amargo pros meninos, aí eu vou comprando assim, pelo menos 50%. Ele já tem esse costume. Isso é uma questão de paladar. Meus filhos É não de consomem paladar. assim, açúcar. Eu nunca coloquei açúcar refinado, né? Então, assim, eles têm um paladar mais amargo. Eu tenho a minha filha, por exemplo, ela come chocolate 70% cacau, adora amargo. Ela faz um brownie saudável. Gente, eu fui tentar comer o brownie dela. Eu como, mas eu acho muito amargo. Só que eu fui criada como? Minha mãe colocava Nescau e ainda colocava açúcar. Sim. Então, o meu paladar, ele é muito doce. Só que dos meus filhos eu não acostumei ser doce, então eles não sentem tanto essa diferença. Tem coisas que eu experimento deles que eu falo, gente, tá amargo. Mas eles falam, tá bom, a Maria Eduarda, ela come uns negócios de chocolate que eu falo, gente, tá ruim pra caramba. E ela fala assim, tá uma delícia, mãe. Eu falo, Olha então que tá bom, você tá maravilha. achando, tá ótimo. Mas ela se acostumou, ela pega um chocolate 70% e come achando que tá uma delícia. Eu sou uma pessoa que gosta de chocolate ao leite. Não, e, assim, Sim. eu tenho essa questão de, não porque criação, né, mas eu sempre fui mais do doce. E eu tô tão feliz que já é a primeira semana que eu consigo tomar o café com leite de coco em pó, sem colocar adoçante, nada, nenhum tipo de... Só com o docinho do leite de coco em pó. E ai, eu tô muito E aí feliz, você vai que se já é pra acostumando. mim Você uma vai- conquista. você vai se acostumando. Você vai começando a mudar o seu paladar. E eu falo que isso, igual você fez, é as pequenas conquistas do dia a dia. Você já tirou seu açúcar ali, colocou o leite em pó, como se diz, pra dar uma enganadinha, né? Só pra mim Pra tirar conseguir. Daqui a pouco você tira e o você açúcar. É. Aí você vai tirar o refrigerante, você vai colocar uma água com gás com suco de laranja espremido. Já é uma conquista pequena, mas que você vai alternando. Quando você vê, igual eu falo pra vocês, é o estilo de vida. Isso não pode ser sacrificante. Quando falar, tipo assim, ai meu Deus, gente, eu como mesmo. Final de semana, se eu tiver com vontade de comer um brownie com leite condensado, eu como. Mas por quê? Porque aquilo ali não vai fazer mal pro meu organismo. Sim. Porque o meu organismo já é preparado. Ele não vai acumular mais uma gordura, mais uma inflamação. Porque hoje o problema é você se inflamar. Todos esses ultraprocessados que a gente come no dia a dia, isso vai inflamando. Vai dando aquela enxaqueca e o corpo começa a gritar. Gente, o corpo fala. É aquela dorzinha na junta, quando você acorda a mão tá inchada, você sente aquela dorzinha sabe? Aquele corpo pesado, aquele joelho pesado. Gente, o corpo fala, o cabelo começa a cair e assim começa. Então se a gente falar que tipo assim, uma enxaqueca é normal, a gente não foi nascido pra ter dor. Sim, A gente concordo. a gente não nasceu pra isso. Então, é os pequenos detalhes, assim, sabe? Igual a gente, Natal. Gente, pelo amor de Deus, vamos comer a comida da mãe, gente. O afeto ali, né? Eu amo doce de compota. Aqueles doces de, sabe? Ai, ganhei um Então. recentemente de abóbora. Jesus. Amo doce de compota. Então, assim, a gente não tem que bloquear, mas é o nosso dia a dia. Eu falo que eu acredito nos 3 pilares. Eu falo assim, eu carrego isso para dentro da minha casa e para quem me acompanha. Os 3 pilares que eu acho que é o pilar, assim, eu falo do sucesso mesmo, que é saúde, família e trabalho. Se tá invertido, se você não tem um tempo de fazer um bolinho ali pro seu filho, se você preparar, tipo assim, uma comida para você, tá errado. Pra você, sabe? Se a sua saúde tá ruim e seu trabalho, não, eu não tenho tempo pra nada, tá errado. Né? Tem que Porque ter um eu acho que a equilíbrio. gente, na verdade, Tem que ter um corpo, equilíbrio. alma e espírito. Sim. E a gente até que trabalha, por exemplo, você quer servir a Deus, você precisa cuidar do seu corpo. Sim. Porque ele é templo do Espírito Santo. Você não consegue servir a Deus se o seu corpo não Não. estiver bom. Tem pessoas que se preocupam muito em alimentar a alma. E esquecem de falar assim, não, eu preciso alimentar a alma, meu espírito, e preciso cuidar do Sim. meu corpo. Preciso alimentar. Eu preciso ver o que eu estou ingerindo também pra dentro. A gente fica tão preocupado, né, no mundo espiritual, assim, o que eu estou ingerindo, o que eu estou ouvindo. Mas peraí, mas o que você está colocando também pra dentro? De repente você está colocando alguma coisa que daqui a pouco você está doente.
E você não vai conseguir servir. Às vezes a pessoa tá querendo comer, às vezes a pessoa tá precisando de orar. Sim. Sabe? E tá, tipo assim, faltando aquilo ali no espiritual ali, né? Gente, isso tudo Eu não sei se você pensa assim. Tem uma irmã que fala assim pra mim. Tem uma diferença entre fome e vontade de comer. Sim. Quando você tá com fome, você vai falar ovo, come um brócolis, a pessoa vai comer, porque é com fome. Então ela sempre fala, bebe água, porque muitas vezes você está com sede, você não está com fome. E principalmente a endócrina e a endócrina da minha filha falou exatamente, bebe água, pra você ter certeza que é fome. Porque as pessoas querem comer toda hora e muitas vezes é vontade de comer. Porque as pessoas, na verdade, elas tendem a comer por emoção. Ou você come porque você está muito feliz, ou você come porque você está muito triste. Fala, não, tanto comer uma coisa gostosa, eu nem sei o que é. Não sabe nem o que é. Então, porque é vontade. E a gente precisa saber que, na verdade, eu tenho que comer para alimentar o meu corpo, para eles ficar saudável, para eles... Eu não preciso comer para ficar, porque eu tô triste, eu vou me acabar num chocolate. Sim. Não. Primeiro, que ele não vai tirar a sua tristeza e depois você vai ficar até mais triste se você subir na balança. Né? Não, vamos ser realistas. Tem pessoas que vão ficar mais tristes. Então, a pessoa precisa ter essa consciência. E também, nossa, você vai comer. Tem gente que come e sai passando mal. Mas, gente, isso não pode ser motivo de felicidade. É que eu sou bem chata também, mas eu, na verdade, assim, com a alimentação... Não é, não, Alessandra. Não, mas é um amor. E pior de tudo, quem vê, pensa assim, não tenho nada assim, eu sou uma pessoa... Eu era viciada em bala. E eu vou te falar como eu trato o meu vício. Eu compro saquinhos de bala. Tá. Pra mim, eu venci assim, gente. É uma dica, de repente. Funciona pra alguém. Eu olho, mas eu não chupo, porque assim, hoje eu não sou viciada. Mas você porque compra. assim, Você compra. Como, porque assim, quando eu tô no mercado, eu tenho vontade de comprar porcaria. Esses dias, por exemplo, comprei uma bolacha lá, recheada lá. Você fica olhando pra ela, eu coloco ali. Eu coloco ali, você. porque assim, eu só tô com vontade, então eu não preciso comer. Então tem hora que ela vai ficando. Tinha um chocolate lá dali que eu tive que jogar fora, porque ele passou mais de um ano e eu não comi. Não acredito. Porque eu não tava com vontade, eu não sou uma pessoa... Você só comprou por impulso? Compro por impulso, porque assim, vou querer comer. Mas assim, eu não como nada por impulso. Eu sempre falo assim, minha filha, quando eu tô com muita fome, eu acordo de manhã, eu não como. Eu bebo água, espero passar essa coisa de impulsividade, porque senão eu vou comer além do que eu preciso, aí eu sento pra me alimentar. Sim. Eu faço sempre isso, eu adoto isso. Então, o Tito, ele é assim. Ele acorda, aí eu falo, filho... O que você quer que a mãe faça pra você comer? Ele, não, mãe, tô acordando. Ele vai sentir fome, o desejo de comer depois de 1 hora que ele já mas isso não é ruim. Porque igual a gente passou mais de 8 horas, vamos supor, né? 8 horas sem ingerir líquido. Às vezes o nosso corpo tá precisando só de uma água. Porque a gente já tá com energia o suficiente ali da noite. Principalmente, um exemplo, se eu comer 9, 10 horas, aí eu já não tomo café. Porque eu já tenho energia o suficiente ali, eu já sei. Tem toda uma matemática aqui na cabeça, rolando também, né? Coisa que... Nem sempre acontece, Às vezes eu faço, mas pra mim, o jejum, eu já não... Porque assim, a minha imunidade ela é um pouco baixa. Tá. Então, assim, eu já sei, eu falo que eu sou uma folhinha de alface. Então, se eu ficar sem comer demais, assim, igual todo mundo faz, pra mim isso não funciona. Então, assim, mas eu já sei, se eu comer bem 10 horas da noite, eu falo, gente, pra que eu vou comer? Eu não tô com fome ainda. O nosso problema é esse. Por que você vai comer? Às vezes, o meu esposo fica assim, Alice, você não vai comer nada de manhã? Se ela não tá com fome, ela não vai comer. Deixa que ela vai comer muito bem o almoço. Sabe? Então, a gente foi criado com isso, né? Eu já fico preocupada. Tipo assim, você nem tá com fome. Não comeu. Tipo assim, aquela manhã ele não comeu. Hoje foi um dia desse. E aí, eu já fico preocupada. Não, o almoço. O almoço, ele tem que fazer uma refeição boa. Sim, aí tem que fazer. Eu já fico no pé. Tem uma nutricionista que eu sigo que ela fala que... Todo mundo fala que a primeira refeição do dia é a mais importante e tal. Mas não necessariamente é a do café da manhã, né? Sim. Tipo, é a primeira refeição que você vai fazer porque você acordou ali, você ficou muito tempo sem comer. Mas aí, quando você acorda, você precisa nutrir as suas células. Aí ela fala pra tomar, tipo, 500 ml de água. Sim, que aí você já... Uau, nutre as suas células. Não, porque assim, eu fico pensando, se acordar de manhã e você já ingerir um carboidrato, eu não faço isso. Porque o que acontece? Quando você já ingere,
Eu amo tomar café. Gente, pra mim também. é a parte principal. Eu acho a mais gostosa. É o café da manhã, eu gosto também. Só que agora ela falou, quando você já coloca uma farinha refinada, um pãozão francês aí, né? Gostoso, pôr na chapa, delícia, né? Principalmente na chapa ainda, que aumenta mais... Só piora a situação, o tá índice bom. E é glicêmico. bom, né? Gostoso. Então, o que acontece? Você tá ali bonitinha. Você dá um pico de insulina no seu Sim. corpo. É. Que vai passar daqui uns minutos, você vai falar assim, tô querendo comer mais. Tô com fome. Sabe aquela dor no estômago que dá, tipo assim, por volta de 11h30, de fome, aquela fome louca? Por quê? Porque você deu esse pico, então ele tá pedindo mais ainda carboidrato ali dentro, pra suprir. Então, aí que tá. Por isso que eu falo do ovo, porque o ovo Então O essa ovo seria sustenta muito. uma Nossa, sustenta boa muito. dica para sair da teoria e ir para a prática? Essa seria Sim. uma boa dica? então assim, porque pra mim, o exemplo, não existe... Eu falo que é comida de verdade, mas a alface pra mim às vezes não é boa pra você. O exemplo, eu não como nada cru à noite. Porque eu tenho síndrome do intestino irritável e folhas à noite, coisas cruas, não digerem muito bem. Então, isso estufa a barriga. Então, à noite é comidas cozidas, mais quentinha, um caldo. Mas você faz a refeição da noite. Você faz uma refeição Eu como à noite, mas igual eu não como nada cru à noite. Tá. Nada cru. E por isso que eu falo, às vezes é prática, gente. A gente sabe o que faz bem e o que não faz. E Né? falam que, tipo, na janta, pra você comer uma saladinha só já é bom, né? Tipo, uma Depende, saladinha pra com uma mim não é. proteína. Mas então, Entendeu? aí entra nessa questão do cru, né? É, eu então. acho que mesmo a por isso que eu salada, falei. a gente vai colocar um tomate, alguma coisa Sim. assim. O nosso organismo, ele não digere as coisas cruas à noite, assim. Então, às vezes, a pessoa fica pesada, fica com a barriga estufada, porque as folhas têm muita fibra e causa isso. Achando que Pra vai ficar mim, mais leve. E você vê? É um bom Pra- caldinho, um caldinho. É um bom. caldinho, uma coisa quente. Eu estudo também muito a medicina Ayurveda, né? Eu sou apaixonada na Que medicina. é a medicina? A medicina Ayurveda é a medicina milenar. Tá. É muito utilizada lá na Índia. E eles falam muito disso, que à noite se você... Eles falam que tem que comer até o pôr do sol, mas a gente iria entrar em outra... Aí teria que fazer outro podcast, tá? Tá. Que é até o pôr do sol. Gente, os nossos avós que comiam ali 6 horas da tarde. Tá. Na roça. Né? É aquela comia até 6 horas. Você sabe que antigamente a gente não tinha muito excesso de peso, a gente não tinha muita coisa industrializada, todo mundo comia o quê? O bom e tradicional, arroz, feijão, Sim. carne, uma saladinha, arroz. Não, e eles- Hoje em dia não, né? As pessoas são... A geração de agora é fast food, né? Sim. Compra muita coisa, é tudo industrializado. E antigamente tinha o glúten. Minha mãe conta isso, que eles faziam muito pão. Mas o trigo de hoje não é o mesmo trigo de Sim. antigamente. O solo de hoje não é o mesmo solo. Então, Tá. foi totalmente mudado geneticamente, né, pra indústria. Então, assim, gente, é o básico, né? Você comer uma batatinha cozida à noite, com um pedaço de carne. Boa né? refeição. À noite, se você tiver com muita fome, você comer até 7 horas da noite. Se tiver com muita fome, você toma ali um leite de amêndoas com uma canelinha. Isso, sabe? Você não toma... só frio? Ou esse leite dá pra fazer Quentinho. Um leite quentinho ali por volta de 9h30 da noite, se você estiver com muita fome. Ou uma bananinha mais quentinha com uma canela. Então, mas isso aí eu tô entrando numa outra pegada, tá, gente? Porque leite de Mas amêndoa... Mas eu agradeço as opções. Pra não tomar o leite. O leite comum e pro leite comum. de amêndoa, você não toma leite comum? Não. Por quê? Porque o leite, ele me faz mal. Porque eu tenho a síndrome do intestino irritado. Ah, tá. Não, Então, que a tem- lactose me faz mal. Os seus filhos tomam leite comum? Ó, gente, eu nunca tinha ouvido isso. Essas duas coisas, ó. Síndrome do quê? Do intestino Intestino irritado. Ó lá, até o intestino tá irritado Irritado. hoje em dia, gente. Pelo amor muita de irritação Deus. nessa Aí tem uma coisa que agora eu quero a gente tá já seguindo pro fim. E Não, gente, vambora. uma das coisas aqui que me chamou muito a atenção no seu material, um conteúdo ali das suas mídias sociais é com relação à seletividade alimentar com relação às nossas crianças. E eu queria que você falasse algumas coisas para nós. Quais são alguns sinais que a gente vai ver nas nossas crianças que vai... Tipo, dar um alerta na mãezinha que tá lá em casa e fala assim, eu acho que eu preciso procurar um médico para lidar com essa situação com os meus filhos. Geralmente, isso aconteceu lá em casa porque eu tenho uma filha seletiva. A Alice, ela é totalmente seletiva. A partir dos 3 anos ali, eu comecei a perceber que ela comia mais carboidratos. E a criança seletiva, ela vai optando por carboidratos, comidas amarelas.
claras, né? E com nada de fibras. Então, nesse período, foi aí também que entrou eu estudar bastante alimentação saudável, fazer os bolos saudáveis, porque eu falava, se a minha filha não come, eu tenho que pelo menos ingerir, no mínimo, um óleo bom nela, uma farinha boa, porque se eu colocar, já não come, né, um ultraprocessado, eu vou destruir minha filha. Tá. Então, hoje, né, ainda a gente manda nos filhos. A partir do momento que ela for embora, aí já é a vida que segue, né? Mas eu vou fazer minha parte. Então, foi um dos motivos também que eu fui estudando, fazendo comidas gostosas, saborosas. Porque, por conta dessa... Eu já estou com vontade de experimentar o bolinho de inhame. Já fica aqui a dica. Eu já quero um bolo de prestígio que eu vi aquele dia. Olha lá, ó, tem que rolar um doce pra nós vamos fazer um café pra nós. E, então, quando a criança é seletiva, é mais ou menos... porque assim, aí já entra mais na parte de nutrição, né? Mas como eu fiz todo um acompanhamento com a Alice, com o nutricionista... Mas aconteceu alguma coisa com ela... que te despertou esse alerta de procurar saber o que ela tinha, ou você já sabia do que era seletividade alimentar? Não, ela começou a rejeitar. Aí começou aquela conversa, essa menina é ruim de comer, que os avós falam. Nossa, a menina é ruim demais de comer. Nossa, a menina não come nada. Eu tô sabendo agora de negócio seletivo, porque eu falei assim, porque a gente faz toda uma introdução alimentar com as crianças, e realmente chega numa determinada idade que não come. Né? Meu filho, tipo assim, ele comia tudo, agora já não come mais. Eu tenho uma filha que não come fruta. E eu falei, gente, mas peraí, porque daí parece que você, mãe, que não introduziu. Mas você fala, não, eu fiz toda a introdução alimentar. A criança comia de tudo. Só que chegou uma hora que fala, não come. Eu falo, como assim não come? Mas aí vem de todo um critério também. A Alice foi uma criança que eu não dei alimentos para ela segurar, comer, igual as mães fazem todo aquele processo. Eu nunca dei também, é isso? De BLW. Eu fui estudando, aquele que as crianças vão comendo com a mão. A Alice, o pediatra na época, falava para amassar a comida, peneirar, e então ela começou a ter aquele paladar, tipo do mingau, tipo das comidas moles, do macarrão. Então, ele foi. Então, até os 3 anos de idade, ela comia, mas assim... Não era aquela criança que comia um brócolis com a mão, uma cenoura. Nós comia ali. Entubando ali, sabe? Quando chegou aos 3 anos, acabou. Nada. Porque aí já começa aquela fase mais enjoada da criança, né? Dos 3 anos da birra. Sim. Então ali acabou. Era só ovo, arroz, feijão e batata. Ovo, arroz, feijão e batata. E não queria mais nenhuma fruta e banana. Era a única fruta que ela comia, que ela come até hoje, é a banana. É a banana. Então, eu comecei a estudar que se a criança come, acho que no máximo 5 alimentos, ela já é considerada seletiva. Que é onde os autistas são, né? Os autistas são muito seletivos. Eles só optam por aquele estilo de comida, né? Na época até eu falei, meu Deus do céu, eu falei, será que minha filha é autista? Porque eu comecei a ler tanto que os autistas eram muito seletivos, só que não... Ela é seletiva mesmo. Foi diagnosticada como seletiva. Seletiva alimentar e não ter nada a ver com autismo. Sim. Então tem como a criança... Então, seletiva que você falou que come só 5 alimentos, é isso? Tipo assim, no máximo um tipo de fruta ou nenhuma fruta. Ela opta mais, vamos supor, um tipo de salgado. Isso tudo vai... Tô descobrindo agora, então, que eu tenho uma filha seletiva. Então, sim. Eu acabei... quer dizer, eu não descobri agora porque eu entrei na página dela antes. Tá. Né? Então, assim... Nossa, ia descobrir, na verdade, a gente faz, porque eu também sou dessa época, eu amassei tudo, né? Eu misturava tudo. Então, assim, eu nunca dei uma fruta pra pessoa, medo de engasgar, tem que ser tudo amassadinho. E eu ainda pensava assim, quando é que essa criança vai comer uma coisa sólida, a gente não deixava as crianças palpar a comida, né? E quando eu vejo ainda hoje, crianças, eu já fico pensando na criança engasgando, né? Só que ela não engasga. Não engasga, é isso. Não, mas eu a coragem, eu não acredito nisso. Esses dias, essa semana mesmo, eu tava vendo uma amiga que ela tá fazendo a introdução alimentar na filha, né? E é bebezinha, mas já tá na fase de introduzir. E ela deu um gomo de laranja, assim, e ela segurando com a mãozinha e comia, assim, ó, com vontade a laranja. Eu falei, meu Deus, se fosse eu com o Tito, com certeza essa Sim. Porque eu com medo de engasgar. E assim, quando eu tive o Tito, assim, eu não tinha perto de mim mãe, parente nenhum. Então, assim, era eu, o Tito e o Israel. Então, assim,
ajuda que poderia ter de informação mais perto, não tive muito. Então, assim, eu, por muito tempo, como eu estava falando contigo ali, antes da gente entrar, eu me culpei muito sobre a introdução alimentar do Tito. Porque eu trabalhava fora e estava muito nesse contexto aqui que a gente conversou um tempinho atrás ali. Trabalhar fora, o meu filho ia trabalhar junto comigo, até uma certa fase, né, de idade. Então, assim, era uma demanda, gente. Você levar o seu filho para o trabalho contigo, e nessa época eu amamentava ele, né? Então, assim, eu sempre quis amamentar. Então, eu consegui até os 6 meses dele. Eu amamentava e tinha toda essa questão de introdução alimentar também, porque eu não tinha só. Porque tem gente que tem, né? Leite para dar e vender, assim, que é uma beleza. Mas eu não tinha. Então, assim, eu me esforcei ao máximo para continuar. Eu consegui 6 meses. Eu também só 6 meses. Para mim foi uma grande conquista, porque como foi cesárea, demorou 10 dias para descer meu leite. Então, assim, eu tive que entrar com fórmula, sabe? Então, assim, isso para mim foi uma outra... Então, a mãe, hoje em dia, ela carrega muita culpa, até pelo nível de informação que a comunicação, a mídia hoje transfere com relação à responsabilidade da maternidade. Eu tenho uma leve impressão de que a maternidade real é uma coisa e a maternidade que a mídia e a comunicação em si, em massa, transmite é outra, gente. Porque parece que não tem dor, parece que não tem cansaço, parece que eu acordo maquiada, vou dormir também maquiada, com meu cabelo feito e tal. Gente, é outra coisa a maternidade real. Vamos ser sinceros, gente, é muito mais fácil hoje a gente ir numa padaria e fazer a lancheira do filho do que a gente fazer. Sim. Gente. Eu ia entrar nessa questão, né? Vamos ser sinceros, da gente. lancheira sem neura. Da lancheira sem neura. Aí, você que não conhece a página da Rosana, eu já te indico. Vai lá que tem muita dica. E dentre essas coisas que a gente viu ali de diferente, que eu não conhecia, tem toda uma... dicas, né? Com relação ao tempo que você dedica organizando a lancheira das crianças, né? E eu até estava comentando com a Rosana antes da gente entrar aqui no podcast que eu vi ela preparando a lancheirinha dela, colocando a uva, colocando a castanha. E às vezes são coisas que a gente nunca imagina de colocar numa lancheira para uma criança. Porque o que acontece? Um exemplo, aquela uva, a Alice, ela não come. Então, assim, como eu fiz toda uma... Como ela é seletiva e eu fiz esse tratamento com ela, o que as nutricionistas me recomendam? A gente vai, de qualquer forma, a gente coloca ali dentro, nem que seja uma uva. A gente coloca uma cor ali dentro. A gente tem que estimular ela ter curiosidade. Contato ali com... No entanto, que ano passado, quando a Alice começou a fazer o tratamento, que eu falei, pronto, minha filha é seletiva mesmo, vamos assumir, ela não é ruim de comer não, ela tem isso mesmo, que pode ser tratado com psicólogos, né, eu tentei fazer essa terapia com a nutricionista, eu levava ela toda semana, ela é especializada nisso, em criança seletiva, então ela começou, Rosana, você vai colocar a cenoura fora do prato. Depois você vai chegando mais perto. Gente, tipo assim, você fala, meu Deus. Ela vai ficando familiarizada com o alimento. Sim, e por mais que lá em casa a mesa é cheia de verdura, meu prato do Murilo é cheio de coisa, mas assim, com ela tem que começar a sentir ali. Eu falei, meu Deus, será que eu vou ter paciência pra isso? Porque eu sou muito acelerada. Eu falei, vambora, então vamos. Aí colocava aqui, colocava ali. E na lancheira, você vai colocar lá dentro. Você vai colocar nem que seja uma uva. Você vai dar cor para aquela lancheira. Aí eu coloco. Aí no outro dia eu coloco a uva passa. Ela já começa a comer a uva passas. Então, assim, ela começa a comer um. Essa semana ela come um pedacinho de folha de alface. Pra nós é uma conquista, tá? É muito uma conquista pra mim. Ele nunca pegou verdura. Então, assim, pra mim, essa semana que ela comeu alface, pra mim foi assim. Ela comeu uma folhinha. Mas muito pequenininha. Gente, Você sabe que eu tô fazendo isso com uma garota de quase 15 anos, sabe? É difícil.
É Eu desse vou te falar, tamanhozinho. pra simplificar, eu faço arroz com brócolis, pra incentivar eles comerem. Eu faço arroz- Meu arroz só é com Ai, brócolis, só amo. faço arroz Não, com o que eu brócolis. faço? Eu bato a cenoura crua no liquidificador com água, aquela água eu faço o arroz com a cenoura. Interessante. Ou eu coloco a couve-flor no meio do arroz, que também não vê. Então a gente vai enganando. Só que eu falei pra nutricionista, eu tô cansada de esconder dela. Eu não sou quero dessas que esconder. esconde. Eu não quero mais esconder, eu quero que ela veja que ela tem vontade de comer. Tá. Então, eu comecei a introduzir aqui pertinho. Ela come feijão? Come feijão. Mas não muito. Não gosta muito, mas come porque Tem que vai tá ali comer. no prato, vai tá? comer. Entendeu? Então, assim, eu começo a introduzir, fui introduzindo um pouco, até que a folhinha foi para lá dentro do prato. Nossa, Glória a você vai Deus. colocando Olha. próximo e vai aproximando, é isso? Você vai colocar aqui perto, assim, um tanto, depois você põe um potinho perto dela e assim você vai trazendo para dentro do prato. Tá. Lógico, uma criança menor é muito mais fácil a correção do que uma criança que igual a Alice, que já A vai sua fazer tá com 8, vai fazer com 9 anos, que já tá ali com uma personalidadezinha bem formada. formadinha já, né? Tá. Mas vai todo aqui naquele jogo de cintura. Se você não comer isso, infelizmente, gente, se não comer isso, você não vai comer o doce. Eu tô nessa Então, fase assim, com o meu pequeno. eu tô naquele jogo ali. Nada de ameaça, nada de deixar a criança com O fome. refrigerante eu consegui com uma tática bem simples, que era, eu não sou do refrigerante, né? Uhum. Aí eu pegava assim um pouquinho, colocava na boca e fazia... Aí pra ele, né? Aí qualquer copo que ele pegar de refrigerante, se ele pegar, ele vai falar, não quero. Uhum. Então, assim, o refrigerante eu consegui fazer ele não beber. Assim, Sim. então em casa o único que bebe o refrigerante é o Israel. Uhum. E de vez em quando eu ainda com a tônica, né? Sim. Que é uma coisa que eu gosto. Uhum. Mas refrigerante, assim, Guaraná, Coca, ou se a gente tá num ambiente só tem aquilo pra beber, eu bebo. Uhum. Mas não é uma coisa que eu escolha Sim. pra poder beber, Pra sabe? compra do mês, né? É, não, pra Aquela mim coisa não compra do tem. mês, faz parte. Assim também como eu não tenho necessidade da carne, Uhum. né? Eu não tenho nada, Sim. não sou adepta a nada. Mas, por exemplo, se eu vou no buffet e tem aquelas verduras, aqueles legumes cozidos, isso vai me chamar muito mais atenção Que bom, né? do que a Nossa, carne. me chama a atenção. O Tito não é da carne, não é do frango, ele é do ovo, né? A Alice também. E temos esses desafios. O Israel é totalmente carnívoro, né? Ele gosta da carne, como o bom e belo gaúcho do sul, né? Mas enfim, gente. Mas o ovo é um ótimo. Eu tô comendo ovo, tá ótimo. Sim, o ovo é o mais completo, né? Mais Hoje. completo. No entanto, quando a gente vai fazer os exames dela, o médico falou que salva é o ovo. É, né? E eu dou muita castanha. Então, assim, castanha, o ovo, Eu vou essas tentar coisas. isso com ele. As gorduras boas, né, que a gente vai introduzindo Ele ali. é considerado o segundo melhor alimento do mundo, né? Sim. Depois do leite Seu filho materno. não é Olha aí, ó. seletivo, João. O João, não. Aí o João, eu saquei o que estava acontecendo com a Alice, que eu errei com ela, eu fiz diferente Tá. com ele. Aí, ó, deu tempo, Deu né? tempo. Com o João deu tempo. Porque eu sei que, igual a gente falou, a gente também nos culpa demais. Tá. A Alice, eu coloquei a Alice na creche, porque eu trabalhava muito, com 6 meses. Aí, aquela coisa de massagem, tá tudo né? Você sabe que isso também eu fiz por um tempo. Uhum. Deixei ele ter acesso ao lanche da escola, a Sim. refeição da escola. Tipo assim, ele ia passar fome e ele ia ver aquela comida diferente. Uhum. Ou ele comia, ou ele não comia. Então, eu fiz esse teste também com ele. E aí, eu, na verdade, acabei tendo feedback da escola, falando, mas ele sempre pede o ovinho, o arroz, ele não pega mais nada e tal, ele é difícil de aceitar, mas tem coisa que ele aceita até. Eu já comecei a perceber algumas coisas que ele tem provado e tem gostado. E aí, Sim. como eu tenho descobrido que ele vem me pedir, eu falo, opa, Sim. um novo alimento, um outro novidade. Então, aí eu passo a comprar. Mas, enfim, gente, é um desafio as nossas crianças, tá? Não Já é fica a fácil. dica aqui pra Vicky, deixar Sim. a criança pegar, se Sim. sujar, a roupa Ela tem que ter toda. contato com todas as texturas, né? Eles falam das Todas as texturas. texturas, gente. Mas isso é algo recente, né? Não se falava antes, Não. né? Por isso que eu falei, antigamente o povo falava, esse menino é ruim pra comer, né? Sim. Come nada. E a gente erra muito com o primeiro, né? E a Pelo menos o segundo criança, gente vai eu corrigir, te né? falo, e a criança ela sofre muito com isso. Ela não Sim. não é feliz. E se a criança tem problema com peso, assim, de repente, tem um metabolismo lento,
sendo seletiva e só selecionando carboidrato, fica Sim, pior ainda. Mas é porque como o se trata, seletivo, ele parte pro carboidrato. Ele parte pro carboidrato e pro doce. Eles são assim. Então, Nem assim, sabia que tinha esse negócio de nutricionista. É interessante, Tem. né? Que trata Aí só eu disso, tava comentando, né? tem especializado só nisso. Só. Gente, lá no consultório que eu ia, era saindo toda hora criança. Aí eles começam a fazer panquecas coloridas com cor. Pra criança Nossa. ter acesso à cor, porque ela só quer trabalho branco. Não é brinquedo, não. É desafio. A mãe tem que estar sempre atenta. Tem. E a gente também, às vezes, a gente quer desistir, né? A gente fala, nossa, cansei. Vai comer isso aqui que tem também. É Vai bem comer o que isso. quer. Aí depois a gente volta, mas eu não posso. E a gente fica aquela... Porque é uma responsabilidade e a Sim, culpa e a logo culpa vem, vem. né? Já. Aí por isso que eu falo Dando- que a gente tem que agregar, entrando rapidinho pra gente finalizar, as coisas saudáveis. Colocar um açafrão no arroz, que é totalmente anti-inflamatório. A gente começar a colocar o inhame no meio do feijão, né? A gente começar a fazer... Eu gosto de Picar o até na inhame assim, salada. colocar no feijão. Você pode bater, né? E colocar ele bem picadinho, porque ele dissolve, ele derrete. Eu faço geralmente conversa feijão me dando com- nervoso. Então a gente tem que fazer essas algumas estratégias para trazer ele para dentro da casa. Tá. Sabe? Faz um waffle, coloca uma farinha de linhaça. Principalmente pra gente que tem essas crianças seletivas, né? Então a gente não pode Eu vi um vídeo da produto sua filha, ela tava processado. fazendo, que eu acho que é um... Ela tem um vídeo que ela tava fazendo um bolinho, não, acho que é o waffles que ela tava fazendo. Sim. Que eu falei pra ela E que ela fa- faz. isso E ela come daí. E ela faz e ela coloca as farinhas tudo lá. Desde pequenininha, ela é acostumada com aquelas farinhas. Olha aí, ó. Já fica uma dica aqui. Gente, Sim. a gente tá encerrando esse episódio e eu quero agradecer imensamente a Rosana por ter tido esse tempo na agenda dela para estar falando Foi um prazer. com toda a propriedade sobre assuntos e áreas que até a gente não conhecia, né? E eu tenho certeza que vai agregar valor aí para todas as pessoas que estão nos acompanhando. Quero agradecer e olha, próxima temporada eu acho que a gente tem assunto nessa área, hein? Tem muito assunto. Tem bastante. Não falamos dos açúcares. Aí, ó, vamos. Ah, não tô falando que tem tem. muita coisa Parte pra 2, falar. tem parte 2. Tem parte Parte 2. dois. Tem Tem parte Ficamos na parte do dois. glúten hoje. Tem parte das tem gorduras, açúcar. açúcares, Eu farinhas. já tô até com medo de sonhar com glúten já. Então, Eu falei, se você tiver com o corpo preparado, não precisa ficar com medo. né? É isso Aí, que eu ó. falo. Mas eu tô no caminho certo, ó. Já tirei o docinho do café. Já, Não precisa eu tô- de ficar com medo da ceia de eu tô- Natal. Pode né? desfrutar É isso do aí. valor afetivo ali das comidas da família, né? Vamos agora aqui, então, para os agradecimentos finais. Rosana, muito Por obrigada, nada. tá? E tenho certeza que teremos outros episódios. Vamos. Aí. Alessandra, Obrigada, viu? obrigado. Obrigada mesmo. Aprendi bastante. Acabei descobrindo esse negócio Aí, seletivo que eu não sabia. E a gente tem que cuidar. Eu acho que a primeira mudança mesmo é a atitude, é dentro da gente, né? Primeiro a gente muda dentro da gente e depois a gente vai mudando, assim. E é legal do seletivo, no isso que a nutricionista falou, é aos poucos. Tudo que você tenta mudar rapidamente, Não vai. pode, de repente, se você conseguir uma semana, mas daqui a pouco você volta de uma forma pior ainda. Então, acho que é um degrau de cada vez e a gente vai mudando e a gente vai adquirindo a consciência que a gente precisa cuidar realmente do nosso corpo. Obrigada por você compartilhar isso. É uma transição, né? É tudo na vida mesmo. É você sair de algo que você trabalhou durante muito tempo, vir para a parte de alimentação, é fazer o que gosta e ao mesmo tempo ajudar outras pessoas, né? Ensinando assim. Porque ela tem um canal, gente, ela faz live também. viu? isso aí, já galera. fica aqui a dica, hein? Ensinando a fazer Eu comidinhas falo que assim. a cura é o alimento, né? Sim. A cura é o alimento. Vicky, Obrigada. muito obrigada. Obrigada a vocês, gente. Obrigada, Rosana. Foi muito Por legal nada. esse papo. A gente aprendeu mesmo bastante. É aquilo de quebrar a barreira pra começar, né? Importante. Começa de pequenininho aí que a gente aprendeu hoje. É isso aí. Gente, eu quero deixar aqui um lembrete dos nossos dias de culto no Mevan Ibirapuera, aqui em São Paulo. Anota aí. Sábado, às 19 horas e no domingo, no novo horário, 9 horas da manhã. O culto da noite, a gente agora, até o final do ano, não vai ter. Então, a gente vai ter só um horário no domingo. Então, vai ser às 9 horas da manhã. Anota aí o endereço. Rua Doutor Jesuíno Maciel, 176,
Campo Belo, ok? Nos vemos lá. E eu quero te agradecer por ter permanecido até agora conosco, participando de alguma maneira, ou no chat, ou no Instagram. Sempre, toda sexta-feira, às 8 horas, tem um episódio novo com um tema que vai com certeza edificar a sua vida. Esse é o nosso objetivo aqui. Quero te agradecer e já quero te convidar para o próximo episódio, que vai ser bênção também, tá? Fique com Deus. Até o próximo episódio.